Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal, hoje é domingo, 15 de setembro de 2019, então a lei está atualizada até o dia de hoje. O site e a fonte do conteúdo planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Penal. Decreto-Lei 2848. Título 3º da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não exclui da imputabilidade penal. Inciso 1º. A emoção ou paixão. Embriaguez. Inciso 2º. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Título 4 do concurso de pessoas. Artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Caso de inimputabilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Título 5 das penas. Capítulo 1 das espécies de pena. Artigo 32. As penas são: inciso 1, privativas de liberdade. 2, restritivas de direitos. 3, multa. Seção 1 das penas privativas de liberdade. Reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se, alínea A, regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Alínea B, regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Alínea C, regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Alínea A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Alínea B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Alínea C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Regras do regime fechado. Artigo 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante repouso noturno. Parágrafo 2º. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 3º. O trabalho externo é admissível no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1º. O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer alguma atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2º. O condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 38. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação especial. Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções.
Superveniência de doença mental. Artigo 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta a outro estabelecimento adequado. Detração. Artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação, em qualquer desses estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2 das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: inciso 1, prestação pecuniária; 2, perda de bens e valores; 3, limitação de fim de semana; 4, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas; 5, interdição temporária de direitos; 6, limitação de fim de semana. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o regime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Inciso 2, o réu não for reincidente em crime doloso. Inciso 3, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrita imposta. No cálculo de pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido na pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Parágrafo 5. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação, em ação de reparação civil, se coincidente os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á ressalvada legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Estadual e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática de crime. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Parágrafo 1º. A prestação de serviços da comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2º.
A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixados de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva, salvo um menor tempo, artigo 55, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos, artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são: 1. Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. 2. Proibição do exercício da profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. 3. Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Limitação de fim de semana, artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou casa de estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuições atividades educativas.